Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast da Power Hub Business Doris Tale. Estou aqui com uns ilustres convidados, o seu João Pietro Biasi, que é empresário na cidade de Esteio e também presidente do CDL. Ao meu lado, o Jean Reis, que é diretor da Assise de Esteio e também um empresário muito conhecido na cidade. Ao lado do seu João, o nosso parceiro lá de Esteio, o Gilberto, que conduz brilhantemente a nossa unidade franqueada lá da Decoves Business na cidade de Esteio. E eu que vos falo nesse momento, o Delci Couves, que sou contador e CEO da Decoves Business. O que é a Decoves Business? A Decoves Business, nós usamos o slogan, né, Gilberto, que é bem mais que contabilidade. Por quê? Porque a ideia é agregar valores a empresários. Não apenas com a contabilidade em si, mas fazendo network, fazendo eventos que consigam trazer negócios também para os empresários. Assim como as associações de empresários. E por isso, nós estamos aqui com essas duas pessoas que são nossos convidados, né, Gilberto? Que são pessoas extremamente conhecidas como empresários e também como membros de uma entidade, de entidades comerciais na cidade de Esteio. Se apresenta, seu João, para nós aqui, para esse público que está nos assistindo e nos ouvindo. Sou o João Pietro Biasi, moro em Esteio, trabalho em Esteio, minha empresa é de Esteio e sou presidente da entidade do CDL. O CDL é uma entidade que congrega os comerciantes de Esteio e que procura, nessa associação, disseminar informações, juntar, digamos, interesses comuns entre os comerciantes. Vou falar, Jean, volta aqui para o meu lado, Jean, agora se apresenta aí, Jean. Bom, primeiramente um momento importante, né, a gente estar aqui reunido e falando das entidades, dos benefícios. Quero agradecer ao Gilberto pelo convite, também Delci, seu João aí que já é um amigo de longa data. Eu sou o Jean Reis, empresário lá na cidade de Esteio, nossa vizinha aqui de Canoas, e diretor de comunicação da Assise. A Assise, para quem não conhece a sigla, né, é a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Esteio. A entidade já está aí completando seus 70 anos. Ela quase que se coincide, né, com a emancipação de Esteio, que também fez 70 anos. A gente até brinca muito a respeito disso. O aniversário de Esteio é fevereiro e o aniversário da Assise sempre no mês de outubro. Então, exatamente no mesmo ano. Porque uma cidade se faz com empresários, né? Exatamente. População e empresários. Então, isso vem muito Caminho juntos, caminho né? juntos, exatamente. Muito bom isso. E já na gestão ali, desde 2019, já trocou alguns presidentes, nós continuamos. E é muito bom esse espaço. Quero parabenizar vocês por esse espaço que a Decoves e a Power Hub Door Esteio está abrindo para divulgar os benefícios que ambas, né, entidades têm aí para a população empresarial. Gilberto, fala um pouco de ti, da Decoves Esteio e também da Power Hub Door Esteio. Então tá, eu sou Gilberto Zanato, eu tenho formação primeiramente em administração de empresas, aí depois contabilidade. Então tenho um escritório de contabilidade lá na cidade de Esteio, que sou franqueado da Decoves aqui em Canoas. Tenho 30 anos de estrada já, nessa questão de entre contabilidade e administração. Trabalho muito na parte financeira, administrativa também. E coordeno a Power Hub Door Esteio, que a gente já está já completo 14 eventos e agora dia 8/7 a gente vai para o nosso 5º evento. Já temos
no nosso grupo ali em torno de 100 empresas e já fizemos encontros presenciais aí com 86 empresas, né? Os últimos aí tem dado de 60, 80 empresas, está bem interessante. Muito bom, muito bom. Seu João, o senhor como presidente lá da CDL, de Esteio, e também empresário, qual é assim hoje vamos falar primeiro como empresário, depois nós vamos falar então pela entidade. Hoje, qual é a maior dificuldade que o senhor vê como empresário? Porque, querendo ou não querendo, a gente vive aqui na grande Porto Alegre. O que o empresário sente aqui em Canoas é a mesma dor que ele sente em Esteio, que é a mesma dor que sente em Porto Alegre, que é a mesma dor que sente em São Leopoldo. Ou seja, a região metropolitana aqui, ela está atravessando algumas situações complicadas. Nós viemos de um período de enchentes, que foi o ano 2024 foi meio complicado aqui para a grande Porto Alegre, e na realidade para todo o estado como em geral, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco como empresário em Esteio e depois também como presidente de uma entidade aí que é reconhecida a nível de Brasil. Quanto ao ramo da comercialização como empresário e tal, hoje a gente tem bastante dificuldades em termos assim de financiamentos, mais complicado. Hoje o público também estão assim bastante restritivos em termos de finanças, né? Isso reflete no resultado final em termos de faturamento. Isso complica bastante. Como a entidade da CDL, que é presidente como da entidade, eu acho assim que a gente procura agregar todos os comerciantes para ter um resultado melhor, para encontrar viabilidades melhores junto com os órgãos públicos, junto com bancos e assim por diante. Porque realmente estamos assim numa situação bem difícil em termos de os impostos hoje. Pesa muito no bolso do consumidor, pesa no bolso do empreendedor. Então, tudo isso é complicado. E acho que a gente vive um momento de dificuldades onde a gente não tem um governo que, digamos, possa facilitar, diminuindo o imposto, diminuindo a carga tributária, para poder ter uma alavancagem melhor nos negócios. É verdade, é verdade. E tu, Jean, me conta lá das tuas experiências lá como empresário de várias frentes, né? Há pouco que nós estávamos falando fora do ar aqui sobre as várias frentes que o Jean atua lá em Esteio. Mas, Jean, fala das tuas dificuldades ou das tuas experiências e também um pouco sobre a Assise. O que a Assise hoje faz ou está fazendo para os empresários ali de Esteio e da região. Perfeito. Uma das coisas, aí, completando ainda o que o seu João falou, tudo aquilo que se move sozinho é mais difícil, né? Então, quando nós falamos do segmento empresarial, a ideia é justamente caminhar junto, fazer parcerias. Por quê? Porque quando tu tem parceiros de negócios, as coisas ficam mais fáceis, né? de passar por uma crise. Passando por uma crise sozinho, dificilmente vai conseguir se reerguer. E nós enfrentamos aí duas grandes crises, que foi a pandemia em 2020, 2021, que vem ainda com sequelas até os dias de hoje, e também, como tu fez a abertura ali do podcast, falando a respeito das enchentes. Então, o que a gente vê com maior dificuldade é que se o empreendedor, o empresário, ele não se reinventar, né, ele não consegue superar as dificuldades. Uma das coisas que a gente mais observa, não somente em Esteio, mas a nível Brasil, que vem se tornou um grande competidor, é a questão da venda online. A venda online ela se torna muito mais fácil, às vezes, para um consumidor e extremamente prejudicial para o empreendedor, porque ela não tem um aluguel de um prédio, né? Não tem um IPTU, não precisa de um número grande de funcionários, né? Ou seja, as facilidades da compra online
O fato é que a gente vê a disparada das vendas na internet e são preços que não conseguem se competir, né? A abertura do mercado internacional, isso prejudica muito internamente o comerciante, o empreendedor de uma cidade, de um estado, de um país como o Brasil, que não tem, como o seu João colocou, os recursos favoráveis para quem quer abrir o próprio negócio, né? Não se facilita tanto, muito pelo contrário, é lutar contra uma corrente muito forte de impostos, a carga tributária é gigante. E de contrapartida, tu vê, por exemplo, assim, o nosso segmento é óptico, né? O segmento de saúde visual. Hoje, quando tu vai numa loja física de uma ótica para buscar ali um orçamento de uma armação, de uma lente de contato, tu vai ter um número X, um preço X. E quando tu vai para a internet, né, tu vai ver, às vezes, aquilo ali 3 vezes mais em conta, 4 vezes mais em conta. E às vezes é uma compra que o consumidor está sendo enganado, porque ele não está tendo, né, o tato do produto, ele não está tendo a visibilidade como pegar, né, como experimentar. E quando chega, aquele produto não tem aquela qualidade, né? Mas, infelizmente, o que fica na mente dele é aquela questão: eu comprei mais barato pela internet. Então, esse eu vejo como um dos grandes desafios. Na realidade, quase sempre as pessoas acabam sendo enganadas, mas Mas aqui, o que tem acontecido? As pessoas optam pelo preço e não pela qualidade. Outra coisa, quem vai comprar uma armação de óculos, ele não está vendo a qualidade, ele não está sabendo o que é um acetato, o que é uma armação de metal e assim por diante. Então, esses são os problemas depois quando recebe. Aí, muitas vezes, chega na ótica e querem adaptar a lente. Mas é um plástico. Aí mas problema. isso aí, o Jean é do ramo óptico, né? Isso é o exemplo que se encaixa em todas as atividades. Exatamente. Em todas as atividades, hoje, a internet é uma concorrência, a gente pode dizer assim, que acaba sendo uma concorrência desleal. Inclusive nós aqui da Decovis, nós no período da pandemia, aquele período horrível que foi passado aí, que muitas lojas fechadas, ou tinha muita situação aí que complicou a vida dos empresários. Isso que o Brasil ainda foi um dos menos atingidos, porque arrumaram-se meios para ir contra a maré, né? Mas nós fizemos uma campanha muito forte, nós da Decovis fizemos uma campanha muito forte, que era... usamos as mídias sociais, lógico, usamos a internet, para dizer assim: compre no seu bairro. Compre no seu bairro. Dê força para aquele estabelecimento próximo de você, porque era uma maneira de também manter o emprego e manter o pão na mesa deste empresário, da família dele. Que, pô, tu vai ali, uma compra pela internet, tu tá, sei lá no outro lado do mundo, ajudando talvez um multibilionário lá a ficar mais bilionário. Enquanto que tu tá deixando, às vezes, o teu vizinho ali, a pessoa do teu lado, com dificuldades, porque tu não compra dele. Então, às vezes, o ganho no total é tu comprar de fora, porque o dinheiro se vai, né? O dinheiro não circula aqui dentro. Mas, Gilberto, tu tá aí quietinho, triste, com uma cara de brabo aí. Sorria, Gilberto, sorria. Fala um pouco para nós. Complementando tanto o que o Jean falou e o que tu falou também, Delcim. O que eu enxergo através de diálogos com empresários lá em Esteio, pela nossa confraria, que uma das grandes dificuldades de Esteio é o aluguel. O aluguel de Esteio é muito caro. Por outro lado, essa dificuldade ela se torna uma oportunidade porque tem alguns centros migrando, né? Nós temos a rua principal, que é a Presidente Vargas, onde está a loja do seu João Preciosa, né? E também temos alguns pontos que estão crescendo, que é o Novo Esteio, o próprio centro, região central de Esteio, que é lá onde o Jean tem a loja, e o pessoal lá da Avenida do Carnaval, que é algumas situações que, vamos dizer assim, está migrando, né, a questão do comércio.
Não está ficando, não está expandindo. E outra situação que é preocupante e que seria interessante é aquela região ali da Presidente Vargas com a bairro São Sebastião, que chega até no MEC ali e morre, né? Exatamente. Para quem vai de Canoas, só vai começar a acontecer ali no MEC. É uma baita de uma oportunidade daqui a pouco se criar um estacionamento para aquela região ou se isentar o estacionamento para pelo menos chamar. Eu já vi ali, já apareceu uma loja, tem uma loja bonita de colchões ali, tem umas lojas de roupas abrindo ali, mas a população, o pessoal geralmente não chega o público, né, para comprar. E a outra situação muito agravante que eu vejo na cidade de Esteio é que o pessoal, além de comprar online, compra muito fora. É Canoas, é São Leopoldo, talvez Sapucaia, muito pouco compra na cidade. Então, o pessoal do comércio tem essa dificuldade pela questão do pessoal, além do online, ter, vamos dizer assim, uma cultura de comprar fora da cidade. Isso é uma coisa, né, Gilberto, que tu está falando, isso é uma coisa que acontecia muito em Canoas, cidade de Canoas, que até o dia que construíram na cidade o primeiro shopping center. E aí a coisa começou meio que mudar o cenário, começou a mudar a maneira das pessoas verem a cidade. Então é o povo que tem que entender que a cidade precisa girar o dinheiro dentro da cidade e não jogar para uma outra cidade. Então, falando nisso, né, então até é bom agora entrar assim na questão das empresas e nas entidades, porque as entidades, elas também, elas têm que criar formas e meios de que os comerciantes, os empresários da cidade fomentem essa ideia. Seu João, lá pela CDL, o que a CDL hoje está, assim, as ações delas, ou está fazendo hoje em prol dos estabelecimentos ou dos associados lá, e até para trazer mais associados para dentro do CDL? A gente busca, assim, treinamento, preparar mais, digamos assim, o comerciante para ele poder visualizar melhor, principalmente a mão de obra, atendimento, formas de preparar a loja para o seu cliente. Então, todas essas coisas a gente tem feito. E nós temos sempre, no final do ano, sempre campanhas do final do ano. E provavelmente esse ano também a gente vai trabalhar uma campanha para o final do ano para movimentar melhor o comércio. E a gente sempre faz com parceria da CISI, CDL e a CISI, e junto à Prefeitura também. Então, tem sido feito sempre, todos os anos, campanhas em final de ano, para movimentar um pouco mais o comércio de Esteio e manter as pessoas comprando no comércio de Esteio. Até falando nisso, falou que uma das parcerias é a Prefeitura de Esteio. Desde que nós estamos trabalhando, né, Gilberto, junto lá em Esteio, a gente percebe que a Prefeitura de Esteio, vou falar especificamente de Esteio, ela é muito parceira dos empresários. Diferente de outras cidades que a gente conhece, onde que tu tem no ente público, parece que um inimigo, né? Que parece que ele faz tudo para para te atrapalhar os teus negócios, para te incomodar. Tá sempre buscando um meio de te incomodar. E eu vejo que a Prefeitura de Esteio, ela é muito parceira disso, né? Eu estou enganado ou é verdade? Não, isso está certo. Assim, a parceria com a Prefeitura já vem há anos, sempre junto ao CDL, em todas as campanhas tem participado. Então, assim, a Prefeitura sempre foi um órgão apoiador em todas as campanhas que o CDL fez. Então, assim, eu vejo que a Prefeitura de Esteio, ela tem uma visão diferente de assim, eu vou cobrar o CDL, eu vou fazer... Não, eles são parceiros. Então, isso é muito importante, isso ajuda muito dentro do empresariado, dentro do comércio, fazer com que as pessoas comprem na cidade e fiquem.
Isso facilita muito. Isso é bom, né? Jean, e tu como um empresário multitarefas, multifacetados, com muitas frentes de trabalho como empresário e também diretor da CISI, eu comentei há pouco da prefeitura, mas a gente falando a níveis gerais, assim, hoje se a gente, na nossa empresa, ou as empresas que a gente administra, se a gente está passando alguma dificuldade financeira, e até nesse aspecto o Gilberto é doutor em finanças, né? Ele pode nos dar uma aula aqui, se for o caso. Nós teríamos que, se nós estivermos tendo problemas no nosso financeiro, no nosso caixa, a gente vai ter que cortar despesas, né? O ente público que a gente percebe, o que ele faz? Ele aumenta impostos. Sim. Ele arrecada mais, mas ele não corta despesa. Quer dizer, eu até vou falar bem assim, ó, ele não arrecada mais. Ele aumenta o custo nosso. Mas ele não, já foi provado que cada vez que aumenta a carga tributária, ele não aumenta a arrecadação. O que ele aumenta é a inadimplência e a sonegação. Exato. Então, a gente percebeu que alguns governos que baixaram a carga tributária aumentaram a arrecadação. Porque aí mais gente pode pagar, né? E aí aumenta a arrecadação. Jean, e o que tu tem a falar desse meio, assim, entidade privada, negócios particulares e o governo que está aí, que é hoje uma situação assim que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Quero te agradecer pela pergunta, né? A questão ali da entidade, que eu vejo assim de benefícios pro empreendedor. É a questão que eu estava colocando no início ali de não andar sozinho. Então, os benefícios, né, que a CISI tem trazido só na questão desse ano, com essa nova gestão do presidente Vanderlei Bennemann, que é um empresário bem conhecido na cidade, na área de panificadora, tem uma proprietário da Liderpan. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Mais de 100 funcionários, então tem uma responsabilidade bem grande aí com a questão da cidade, assim como todos. Mas o que a gente vê? Por exemplo, a CISI ela sempre tem procurado, né, junto com todos os segmentos dos seus associados, na área industrial, comercial, na área de serviços, dos lojistas também, é sempre sentar, e aí as palavras do seu João, a prefeitura são parceiros nisso, né, até com questão de fomentos, às vezes, de impostos. Muitas vezes, o secretário de desenvolvimento de Esteio procura sentar com a direção também da CISI e CDL e ver essas possibilidades antes de trazer a ideia de um novo imposto, que não é sempre a saída, como tu falou. Mas a gente observa, assim, por exemplo, a CISI ela tem procurado fazer palestras, reuniões, encontros, confrarias. Né? Nós tivemos aí o ano passado o Natal Encantado, que foi uma ação social para mais de 1.500 crianças. O empresariado ajudou com a doação de brinquedos, alimentação, roupa. Fizemos um baita evento na Rua Coberta, bem no centro da cidade de Esteio. Teve a parceria também do CDL, teve a parceria também da Prefeitura. Nós tivemos no final do ano passado um evento de premiação que foi envolver em todos os segmentos, em todas as áreas, as empresas que mais se destacaram em 2024. E isso é uma premiação que veio para ficar, né, justamente para trazer ideias e, como tu falaste ali a respeito de cases de sucesso, o que o empresário já mais antigo, né, com maior experiência, tem feito na cidade que está dando certo, o que um empresário novo, né, que está começando agora, o que ele vem com ideias e inovação que está fazendo acontecer o resultado. Então, essa mescla de experiências, ela acaba fazendo com que todos ganhem. Né? E no sentido de atuação num governo que não dá o apoio, é onde as entidades têm que se fortalecer ainda mais. Né? Porque quando vem de um segmento que não entende o lado empresário, fica mais difícil. Tu vai fazer uma conversa com qualquer pessoa que ela não entende a tua área, ela sempre vai ver as coisas desse lado do balcão. Né? Do outro lado do balcão é mais complicado. Aproveitando que tu falou uma frase ali bem interessante e ela veio bem a uma pergunta que eu ia fazer na sequência, que
como, e isso serve para os dois, eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, que vai valer para os dois. E como que as entidades, nesse momento, assim, que a gente está passando, podem se fortalecer? Para se fortalecer com a ideia de sempre voltada para ajudar o empresariado. Como que elas podem se fortalecer? Bom, falando a respeito da CISI, o que a CISI tem realizado? Uma das coisas que até eu converso bastante com o Gilberto a respeito disso, as confrarias, né? E vocês são pioneiros aqui também em Canoas a respeito disso, elas fazem uma grande diferença. Por quê? Porque dentro de uma confraria, né, tu vai pegar todos os segmentos, e como eu falei antes, tu vai pegar um empresário que tem muita experiência no sentido de ter uma Betanin, um exemplo, que tem ali mais de 3.000 funcionários, né? O seu Dante Betanin é o presidente de honra da CISI. Então, hoje, dificilmente, dentro de Esteio, que é uma cidade de 80 mil habitantes, um morador de Esteio não conheça alguém que já trabalhou dentro da Betanin ou um amigo ou alguém da família que já trabalhou, né? E nós temos empresas de pequeno porte com 2 funcionários. Então, ou seja, essa questão de estar dentro de uma confraria, onde tu tem a oportunidade de conversar diretamente com um empresário de sucesso, um empresário que está no meio do caminho e um empresário que está começando, né? Então, tu dá uma oportunidade para todos os segmentos aprenderem, né? Aprender gestão, estudar, se capacitar, que é o primordial, né? Porque muitas pessoas pensam assim, o fulano é empresário. Sim, ele é empresário, mas ele não começa o dia dele pronto, quando, né? quando ele bate o cartão e termina o expediente, bate o cartão e vai embora. Não, a empresa está dentro dele, ele é a empresa. Né? Ele vai pensando final de semana, férias, feriado, direto. Então, é uma forma que eu vejo que a CISI cresceu muito nisso. Né? De 2 anos para cá, quase que dobrou o número de associados. Então, a confraria ela acaba fortalecendo esses relacionamentos, geram muitas amizades, né? Porque muitas vezes ali um empresário está falando a respeito de uma coisa que eu não enfrentei, ou pode ser que a minha empresa nunca enfrente. Mas aquela experiência dele vai me ajudar em algum momento. E outros empresários que passaram por uma situação e conseguiram sair daquela situação ali, venceram aquela crise, e é uma situação que às vezes eu estou recém começando a entrar. Então essa troca de experiência, de relacionamentos, ela hoje eu vejo que é uma arma poderosa para ajudar um empresário a enfrentar a crise. Seu João, mesma questão. O Jean falou tudo. Eu acho que a confraria é uma junção de interesses, de ideias, onde todo mundo vai compartilhar e faz com que todos cresçam da mesma forma, com mais facilidade. E acho que essa confraria, a ideia de junção, isso facilita o crescimento da sociedade, facilita a comunidade em si. Normalmente a gente tem a ideia de, quando fala em confraria, acho que tudo é festa, né? Que vai para lá para beber, para comer, para fazer festa. Só que eu vou deixar o Gilberto falar um pouco da nossa confraria, né, Gilberto? Que é uma confraria de negócios. Então, vou deixar o Gilberto falar como que funciona a Power Hub Business, que é uma junção, que ela não é algo que foi simplesmente inventado. Nós pegamos uma ideia que já funcionava e adequamos ela para a nossa realidade, né, Gilberto? É isso aí. A confraria, na verdade, ela nasceu aqui em Canoas, né? Eu, como sempre falava aqui nos encontros em Canoas, que eu estava fazendo um estágio aqui. Vim aqui, analisei, a gente levou lá. Nas primeiras confrarias a gente conseguiu colocar aí 18, 19 empresas. E ela foi crescendo, ela foi acontecendo. E se a gente olhar os 14 encontros feitos até hoje, nenhum foi igual, né? Nenhum foi igual, porque a gente vai se adaptando, umas são no CDL, outras na prefeitura, já fizemos lá na CISI, a última foi lá na loja do Seu João. Então, conforme vai acontecendo, a gente vai fazendo, ela não fica monótona, né? Então, também tem uma rotatividade,
porque algumas empresas não querem ficar, mas tem empresas ali que estão desde o primeiro encontro. Tem várias empresas que estão dentro do primeiro encontro. O Jean é um caso que ele chegou na nossa confraria como palestrante. Ele chegou na nossa confraria fazendo uma palestra e ficou na nossa confraria. O senhor João, a gente foi lá no CDL e ele já entrou para a nossa confraria. Então, dentro desse processo todo, está acontecendo, tem negócios acontecendo. Então, a nossa confraria, ela é de empresas pequenas, teoricamente. Então, todo mundo se ajudando, crescendo. E a ideia não é ter uma concorrência dentro, né, Gilberto? Não, a nota é exatamente isso. A gente procura analisar o perfil da empresa para não ter uma concorrência e ela pode ter alguma coisa parecida, vamos dizer assim, próxima, aonde também possibilita parcerias, né? Parcerias, então, nesse isso aí. sentido. Mas a gente procura não ter a concorrência direta dentro da confraria. Na realidade, nós estamos aqui falando de entidades e dentro das próprias entidades, CDL, a CISI, tem as suas próprias confrarias. E a nossa, ela é uma que agrega ambas também. E a ideia é um treinamento, que nem tu falou já. Tu vai numa confraria, tu vai fazer um network, tu vai conhecer outros empresários, onde que tu vai gerar oportunidades de negócios. Não quer dizer que, às vezes, tu vai chegar lá e vai sair com um negócio fechado, mas tu sai com oportunidades. E oportunidades, elas vão acontecendo. Quanto maior o nosso relacionamento, quanto maior a nossa cadeia de pessoas, de empresários que nós convivemos, mais oportunidades de negócios elas geram, né? E é assim que funciona. Então, se tu tiver contato, se tu tiver envolvido com empresários, a gente vem para aquele ditado, eu não sei se é bíblico, uns dizem que é bíblico, outros não é, que diz assim, me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, é mais ou menos por aí. Se tu anda com pessoas que querem gerar oportunidades e gerar negócios, a gente vai fazer acontecer. E também seguindo um raciocínio bem lógico, assim, né? A gente sabe que quando um nenê nasce ali, não está escrito na testa dele, eu vou ser empresário, eu vou ser líder, eu vou ser... não. Ele vai se formando aos poucos, né? Tem gente que diz que um líder já nasce líder. Eu acredito nisso também, mas ele também se forma líder. Ele tem que ir atrás de conhecimento, atrás de oportunidades. Ele não pode ficar em casa, sentado, esperando que a oportunidade bata na porta dele. Ele tem que sair batendo de porta em porta. Exato. Por mim, eu ficava aqui o dia todo falando sobre esses negócios. Mas assim, seu João, para o empresariado de esteio que quer fazer parte do CDL, porque eu sei que uma boa parte já participam, mas tem muitos empresários ainda que não são membros do CDL, não é verdade? Sim, muitos. E o que precisaria para eles se associarem lá? Eu acho assim que precisaria um trabalho um pouco mais participativo junto às empresas, para poder melhorar essa convivência CDL comerciante. Mas acho que esse tipo de coisas, que nem uma confraria, e outra coisa, eu diria assim, gente nova também para a diretoria vai ajudar bastante a congregar esses comerciantes. Isso é bom, então, né? Estamos assim para um caminho um pouco mais acelerado para tentar juntar o pessoal e participar junto ao CDL. E quem está nos ouvindo ou nos vendo, ou nos vendo e nos ouvindo, e quer se associar, qual o caminho que ele tem que seguir? É só ir ao CDL e dizer que quer se associar e ele já participa. O CDL tem uns aplicativos que podem entrar, digamos, divulgar a sua empresa através do aplicativo. Tem muitos benefícios, então, isso aí. Sim. Então, ele pode fazer isso ali, depois, ao mesmo tempo, a hora que ele for fazer uma venda, ele quiser informações, o CDL presta todas as informações, e hoje também ele pode ver
Quando ele for fazer as informações, ele tem lá também o score de cada cliente, cada CPF, que daí facilita um pouco mais para liberar a quantidade de valores De que créditos, precisa de crédito para ele Isso é importante. fazer a venda. Isso é importante, é um cuidado, né? Sim. Jean, seguindo a mesma lógica, a mesma pergunta que eu fiz para o seu João, explica aí para quem quiser ser membro da CISI o que precisa e quais os caminhos a seguir. Só antes de responder, se tu me permite, voltando ali no que tu falou a respeito da formação, né? Aham. Existe até uma pesquisa americana que fala que toda e qualquer pessoa ela é fruto das 5 pessoas mais influentes da vida dela, né? Então, ou seja, é o que me diga com quem andas, né? Realmente nós somos o fruto do meio que a gente convive, né? E quem tem a influência da nossa vida. Então, o fato de um empreendedor, um empresário, lojista, comerciante estar nos assistindo agora, participar do CDL, participar da CISI, participar de uma confraria, né, a probabilidade do sucesso é muito, muito maior. Concernente ali a questão de ser um associado da CISI, primeiro, tem que ser um CNPJ, né? Não importa o número de colaboradores, ou seja, pode ser desde um MEI, que está abrindo agora, até uma empresa de grande porte. A associação ela tem vários eventos que acabam gerando benefícios, como até o seu João falou a respeito, e a CISI também tem. Existe um site, existem as redes sociais, existe o próprio canal no YouTube, o podcast da CISI, que são meios que aonde esse associado tem de fazer a promoção da sua venda, dos seus produtos, dos seus serviços, isso diariamente. Tem um grupo de WhatsApp que tem ali todos os contatos das empresas associadas, tem benefícios de convênios, saúde, plano odontológico, com descontos, né? Formação acadêmica, faculdades que têm alguns diferenciais em porcentagens para essas empresas associadas e também para os colaboradores desses empresários. E para fazer parte da associação, nós temos o canal das redes sociais, que pode entrar em contato, ou indo diretamente na sede, que é na Rua Gravataí, número 49, que fica no centro de Esteio, no prédio do SESI, bem no centro da cidade. A sala da CISI fica em cima do prédio do SESI. É isso aí. Muito bom. Gilberto, e aquilo assim, ó, dizem que os bons andam com os bons. E deve ter muitos bons nos ouvindo agora. O que esses empresários que querem se juntar a nós precisam fazer para entrar na Power Hub Business de Esteio? Teoricamente, a Power Hub ela acontece porque as pessoas vão convidando, né? As empresas que vão convidando, elas vão me passando, fulano, a empresa tal quer participar, a gente faz aquele pré-análise ali para se não tiver conflito, e aí a gente vai integrando na empresa. No momento que essa empresa participou de um primeiro encontro com nós, e ela gostou, ela quer participar, ela vai entrar no grupo de WhatsApp ali, onde ela vai ter oportunidades também de pegar telefones, contatos, né, onde gera negócio durante o mês inteiro, não, né, só no momento da confraria. E também, eu sempre monto um encarte da próxima confraria, a gente divulga no site, o próprio CDL tem divulgado nossa confraria também, o pessoal da prefeitura. Então, ali vai estar o meu WhatsApp, né? Entra em contato e a gente já integra, assim, tem um empresário lá, agora não consigo me lembrar o nome da empresa aí, de peças, o Alan, né? Que ele é gerente. Isso, chegou agora há pouco na cidade de Esteio e eu já vi ele em diversas confrarias. E ele foi um dos que me chamou através de uma publicação que a gente fez dentro do site da CDL. E eu também queria fazer um comentário, tipo, que a gente conversa muito com o Jean. O Jean hoje também é nosso cliente aqui da Decoves, né, através da RM Soldas. Que eu, como empresário,
Eu quero participar de todas as confrarias. Eu quero levar o meu nome, o nome da Decovis, que eu represento lá em Esteio, em todas as confrarias. Então, Esteio tem diversas oportunidades e muitos empresários não estão se utilizando desse mecanismo. O próprio CDL às vezes faz uns eventos lá e que as empresas não têm aparecido, não têm aproveitado esse momento. A gente foi num evento que tinha um pessoal da Brigada Militar, o pessoal da Polícia Civil, e um empresário que foi comigo, ele aproveitou esse momento para entregar um cartão pro palestrante. Eu quero vender o seguro pro pessoal da brigada. Se vai vender, não sei. Mas ele aproveitou aquela chance. Então, eu digo, a hora que tiver evento que eu for convidado, eu vou participar. Eu preciso participar. Eu preciso levar o nome do meu trabalho, né, da empresa que eu represento nesses eventos. Então, eu vejo que Esteio hoje tem vários eventos. Mas, às vezes, os empresários não estão se dando por conta que é uma maneira, uma hora, né, de vender o seu produto. Então, lá na confraria Power Hub Dor Esteio, a gente disponibiliza, né, essa chance, essa oportunidade e tem movimentação. Eu falo assim, movimentação de dinheiro, e eu sei que tem muita movimentação. Muito bem. Que nem eu falei há pouco, que por mim eu ficava aqui a tarde toda falando sobre esses assuntos de empresários e como ajudar, mas nós temos um horário a cumprir, né? E eu vou voltar a palavra para o Gilberto, para ele nos dar umas dicas finais de encerramento, tá? Tá contigo a palavra, Gilberto. Então, primeiro assim, quero agradecer o Jean, agradecer o seu João, né, por terem aceito o convite, que já foi meio na corrida ontem. Agradecer a oportunidade que de 2019 para cá, que eu estou tendo nessa parceria com a Decovis, né, que é o maior escritório de contabilidade aí da região, que tem projetos gigantes, né, aí para frente. Eu quero estar junto com esses projetos, estou trabalhando para isso. E dar uma dica para o pessoal de Esteio exatamente nesse sentido que a gente vem conversando. Vamos se unir, vamos trabalhar junto. É o pessoal da prefeitura, é o pessoal do CDL, é o pessoal da CISI, nós da confraria, né? Os empresários têm a chance, têm as oportunidades, né, que está se dando, então, para buscar, para que todo mundo cresça junto, né? A cidade está precisando disso também, né? Nesse sentido. Muito bem. Gia, tuas dicas finais aí para o empresariado de Esteio. A palavra é tua. Bom, obrigado, primeiramente pelo Gilberto estender o convite, Delci pela tua forma dinâmica de apresentar aqui o podcast, seu João aí que veio junto com a gente, parceiro. Falando para o empresariado aí de Esteio, né, algumas coisas que a gente pode deixar aqui como final de dica é que caminhando sozinho tu pode até chegar rápido, mas caminhando junto tu vai mais longe, né? Então, as associações estão aí, tanto o CDL quanto a CISI, justamente para se associar, para fazer parte, para se envolver. As entidades, elas são formadas por pessoas, e quanto mais a gente se envolve e tem relacionamento com pessoas, mais essas entidades se fortalecem para nos representar em todos os sentidos. Então, fica aí o convite e obrigado aí pela oportunidade. Seu João, a palavra está com o senhor para suas dicas finais aí. Eu quero agradecer o convite do Gilberto, o convite seu também de participar aqui, do Jean estar aqui junto, e aquilo que ele colocou em termos de as pessoas devem se juntar, devem se unir para ter resultados melhores, isso é perfeito e precisamos disso. Então, assim, eu só tenho a agradecer o convite ali e convidar as pessoas a participarem das entidades, participarem das confrarias, que isso é muito importante. Muito obrigado. Primeiramente, nós é que agradecemos a presença de vocês, uma mesa aqui muito qualificada,
e que muito nos orgulha, e estou aqui para aprender muito com vocês. E quem está nos vendo, nos ouvindo, entenda que uma empresa é feita por pessoas. Apesar de ter um CNPJ na frente, é um CPF, é uma pessoa física que está atrás. E normalmente, às vezes, tem vários CPFs atrás que dependem desse CNPJ. E que, se unindo estas pessoas físicas, se unindo, a gente vai conseguir grandes resultados e fortalecer os CNPJs. Então, agradeço a participação novamente de todos e até o nosso próximo encontro.